Olá, sejam bem-vindos a mais um Med Meeting, um encontro super especial com o Dr. Bruno Rossini, que já esteve conosco no nosso primeiro Med Meeting, e hoje eu tive a felicidade de poder bater um papo ao vivo em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Dr. Bruno Rossini, muito obrigada pela oportunidade de você poder me receber, né? E eu quero que vocês saibam que o Dr. Bruno, além de otorrinolaringologista, ele também tem mestrado em medicina pela Unifesp, e o Dr. Bruno é fundador da clínica Otovita de otorrinolaringologia, uma pessoa brilhante que eu conheci há alguns anos em São Paulo, aqui, né, quando eu vim ministrar um curso. E o Dr. Bruno Rossini é uma pessoa muito empreendedora e que tem muito a acrescentar para a classe médica, até por conta do conhecimento não só da área de gestão, de marketing, mas agora também das mídias sociais, que é o nosso assunto aqui. Seja muito bem-vindo, meu nome é Celiane Gonçalves, eu sou a fundadora da Marketing em Saúde e também do programa Médicos de Sucesso. A nossa missão é ajudar os médicos a transformarem a sua profissão em um negócio de sucesso, ou seja, conseguir encantar cada vez mais os seus clientes ou os seus pacientes e com isso levar melhores resultados não só para o cliente, para a empresa onde o profissional trabalha, mas também para si. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre mídias sociais para médicos. Nós vamos falar sobre a importância do médico conhecer mais sobre as mídias sociais, dele estar mais presente nas mídias sociais, até por conta da importância que hoje representa estar na internet, né? Você ter a visibilidade também na web, em função da própria competitividade, dos clientes estarem cada vez mais conectados. Então a gente vai bater esse papo aqui. E como é que vai funcionar? O Dr. Bruno, eu quero que você fique muito à vontade, até para complementar o seu currículo, certo. Ok? Aí você, Dr. Bruno, vai fazer uma apresentação e a gente vai ter oportunidade então de conversar um pouco também. Obrigada, Dr. Bruno. Bom, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto e espero poder contribuir aí para os espectadores ensinar um pouquinho do que eu sei. Muito obrigado. Ok. Dr. Bruno, fique à vontade então para falar um pouco sobre a sua expertise, que também eu sei que você participa bastante das mídias sociais, né? E a gente vai certamente falar da importância dessas ferramentas de comunicação para que aumente a captação de clientes, a fidelização e com isso aumente o fluxo de clientes no consultório, de pacientes, como queiram, né? Sim. E que traga também mais resultados. Sim, muito bem. Bom, então essa apresentação ela fala um pouquinho da importância não só das mídias sociais, mas da internet como um todo, né? As mídias sociais na nossa vida, atualmente, elas são uma mudança de hábito ou já são uma necessidade? É necessário que nós estejamos participando, né? Uma coisa conceitual, né? É interessante pensar nisso, né? E qual a forma que nós lidamos com isso? Nós devemos, médicos, profissionais de saúde, evitar, fingir que não existe ou saber utilizar da melhor forma possível? Foi baseado nessas questões que eu comecei a pensar nesse assunto e desenvolvi essa minha apresentação, que eu aplico, na verdade, na minha prática diária, né? Nós tentamos participar aí da melhor forma possível das redes sociais. Bom, sabemos hoje que no mundo existem cerca de 3,2 bilhões de internautas participando aí da web, né? Nós deixamos de ser, então, consumidores passivos de mídia para assim ser produtores de conteúdo. Hoje nós produzimos os conteúdos que nós postamos, né? E disseminamos isso de forma muito grande, de forma muito eficaz, né? Com a ajuda das redes sociais. No Brasil, só no Brasil, existem cerca de 95 milhões de internautas e quase 90% deles nas redes sociais. Praticamente a metade da população brasileira está na internet. É isso aí, essa é uma realidade, né? Nós temos que saber disso e saber usar isso, né? Muitas pessoas ficam mais de 5 horas por dia, essa é a média, né, na internet, sendo o 5º país com mais internautas do mundo. E quais são as vantagens, então, que as redes sociais podem trazer para a saúde, né?
Bom, ela faz conectividade fácil e rápida, né? É um novo meio da gente se comunicar com nossos pacientes, tem um baixo custo, nós podemos propagar informações relevantes, não só de saúde, mas um exemplo de crianças desaparecidas, né? A gente pode unir uma sociedade, uma comunidade em torno de uma causa, como aconteceu há um tempo atrás com a queda dos ditadores árabes. Na saúde, mais especificamente, a gente pode melhorar sim a nossa qualidade de assistência, a gente pode aproximar os médicos e as instituições dos pacientes, porque é uma nova forma de comunicação. Nós podemos passar orientações importantes e divulgar amplamente essas informações, nos ajuda a fidelizar o nosso cliente, possibilita sim conquistar novos clientes, e ajuda muito com que a gente faça o nosso networking, né? No começo, quando eu comecei a usar o Facebook, isso há mais ou menos há uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, a minha ideia inicial era usar o Facebook unicamente para networking. Eu estudei na Unesp em Botucatu, fiz minha graduação e minha residência médica lá e vim para São Paulo. E queria manter contato com todos esses meus amigos que também fizeram Unesp, mas foram para diversas outras cidades. E foi pelo Facebook que eu achei essa forma de manter essa conexão com esses outros amigos médicos, mantendo assim o networking. Foi muito interessante. Muitos desses amigos, depois da Unesp, acabaram virando os meus pacientes. Eu acabei sendo médico de muitos colegas médicos e muitos me achavam pelo Facebook. Isso foi a grande primeira conquista que eu senti de forma prática com o Facebook, né? Os grupos também do Facebook podem fornecer informações específicas. Por exemplo, nós temos grupos, né, na minha área de zumbido, grupos de pacientes e médicos que conversam sobre ronco e apneia, grupos de discussão de casos de otorrinolaringologia. Então, ele pode também agregar com o nosso conhecimento. E quais são as desvantagens, então? É só vantagem? Não, existem desvantagens também que a gente tem que aprender a lidar. Nós podemos ter, então, uma exagerada exposição pessoal. Nós, por causa dessa exposição, podemos ser, sim, vítimas de um crime, né? É possível que nós incorramos em infrações éticas, né, relacionadas aí ao Código de Publicidade Médica, que nós vamos falar daqui a pouco. As críticas negativas feitas para nós podem sim também se propagar. A gente tem que pensar nisso também, né? E também a rede social exige uma dedicação contínua. A gente não consegue publicar uma vez e nunca mais olhar. Isso não vai dar certo, né? Temos que entender, como você sabe bem, os diversos formatos dessas redes sociais, né? Então, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede exclusivamente profissional, o WhatsApp, que é uma rede onde a gente pode trocar mensagens em grupos específicos, com pessoas específicas, o YouTube, que é uma rede social de vídeos, né? É importante a gente saber as diferenças entre essas redes sociais. Temos que saber também que as redes sociais estão em constante evolução e frequentemente aparecem novas mídias, né? Como, por exemplo, o Instagram, o Snapchat e o Periscope, né? O Instagram é mais relacionado a imagens, né? O Snapchat e o Periscope relacionados a vídeos. É importante que nós entendamos isso, principalmente para se comunicar com o público mais jovem, né? Muito bem. E aí, existem redes sociais voltadas para médicos, né? Por que isso? Nós temos que também ser muito preocupados com a segurança da informação, né? Então, essas redes sociais voltadas para médicos, elas se baseiam muito nisso, né? Na confidencialidade da informação trocada. São bem interessantes também. Cito aqui a Figure One, o Medicinia, o iMeds e o Ology. São todos redes sociais para profissionais da saúde, especificamente. E falando agora, então, do Facebook, que é a principal rede social. Você concorda que o Facebook Concordo. É a principal? É a principal rede social ainda do mundo, né? A Sim, principal sim. mídia social do mundo. Eu acho que vai se manter assim por um bom tempo, pelo menos, né? Acredito que sim, porque o Mark Zuckerberg está bombando, né? Está sempre mantendo a liderança das principais mídias utilizadas hoje, né? E ele está evoluindo também. O Facebook muda toda hora, né? Aperfeiçoando. Legal. Bom, o Facebook, então, tem 1,5 bilhão de usuários no mundo, sendo que só no Brasil, em torno de 99 a 100 milhões. 56 milhões de usuários únicos em um único dia.
8 em cada 10 brasileiros são conectados e é uma rede social onde nós podemos compartilhar fotos, vídeos e mensagem. Ela é bastante completa. Podemos ter grupos específicos, podemos ter um perfil pessoal e uma fanpage, uma página de negócios, né? Qual é a vantagem de termos também uma fanpage além do perfil pessoal? No perfil pessoal, é proibitivo usar para representar uma empresa, né? Quando o Facebook percebe que isso está acontecendo, isso era muito comum alguns anos atrás, o Facebook cancela essa página, né? Esse perfil. E ele também, quando você tem um perfil pessoal, você tem um número limitado de fãs. Já na fanpage, não. A gente consegue ter um número ilimitado de fãs, consegue ter acesso à análise de dados demográficos, conseguimos fazer anúncios. Ter uma fanpage mostra, sim, profissionalismo, credibilidade. Nós podemos ter mais de um administrador nessa fanpage, então não fica uma única pessoa responsável por publicar, né? E evita, sim, misturar a vida profissional com a vida pessoal. Como é que então nós podemos interagir, como é que nós devemos, até melhor dizendo, interagir com o nosso paciente e cliente? Existem algumas dicas para tornar essa relação mais frutífera, podemos dizer aqui, né? Assim. Nós temos que responder aos comentários rapidamente, né? Nós temos que dar atenção especial às críticas negativas, né? Então, que a gente tem que fazer, né, quando a gente recebe uma crítica negativa? Nós temos que escutar, gerar empatia, desculpar-se, prontificar a resolver o problema, né? Se prontificar a resolver, não ficar discutindo na internet, né? Digitando nem de forma pública e nem em texto. É melhor não fazer isso, né? A gente tem que tomar cuidado que toda essa discussão, todo esse problema gerado pode viralizar e pode causar um grande prejuízo na imagem do médico. Então, aconteceu um problema, liga para o paciente, desculpe-se, né? Fala que você entendeu, que você vai procurar melhorar e que você está à disposição para ajudar. Até porque muitas vezes, quando tem um comentário assim, é sempre importante a gente receber como algo que nós precisamos melhorar. Sim. Porque as pessoas ainda têm medo de críticas. E críticas, quando as pessoas vêm e te sinalizam que algo está errado, está querendo te ajudar. Que bom que ela fala, porque você tenha a oportunidade de corrigir. Senão ela poderia simplesmente começar a criticar abertamente e, como você falou, isso viraliza facilmente. A informação negativa, ela vai muito mais rápido, né? Eu costumo dizer que uma crítica negativa é muito mais importante do que várias críticas positivas, não é? Muito bem. E você, está preparado como profissional ou como instituição para entrar nas redes sociais? É importante que você faça e responda essa pergunta, né? Se planeje para isso. Por quê? Quando você entra numa rede social, você precisa ter publicações frequentes e contínuas, né? Ou você está na rede social ou você não está. Não adianta estar mais ou menos, né? Mas eu digo assim também, porque como existe a limitação de tempo do próprio médico, a gente sabe que tem uma agenda muito corrida, essa frequência pode ser pelo menos uma vez por semana. Sim. Se você não está, se você publicar uma vez por semana já é um ganho. Bem adequado, né? é verdade. Se conseguir publicar 2, 3, melhor ainda, mas é melhor publicar uma vez por semana do que não publicar. Não publicar verdade, nada. Com certeza. Né? Eu acho que assim, tendo uma publicação regular por semana, você já está presente na rede social, né? Sim. O ideal, no meu ponto de vista, é ter 3 publicações no Facebook por semana. Mas isso é o ideal. A gente muitas vezes não consegue chegar a isso, né? Sim. Temos que entender também que quanto mais canais nós tivermos, isso quer dizer, mais redes sociais participarmos, mais energia e tempo a gente vai ter que estar neles. Sim. Claro, você pode replicar o seu post de uma rede social na outra. Isso é muito bom, conectar essas redes sociais, né? Mas mesmo assim você vai ter que tomar mais cuidado, responder de mais canais, né? Sim. Então, fazer um planejamento. Eu quero entrar? Eu posso entrar? A minha resposta é sim, você deve entrar, mas se planeje. Né? Então, aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos treinar um funcionário nosso, né? Vamos contratar uma agência terceirizada, nós vamos produzir o conteúdo, né? Tudo isso deve ser pensado antes de dar esse passo, né? Sim. Muito bem. E como é que deve ser, então, um post atrativo? Né? Uma coisa básica assim, né? Só para nossos espectadores começarem a pensar nisso.
Um post atrativo tem que ter uma linguagem adequada ao seu público-alvo, né? Tem que ter um conteúdo relevante, um assunto contemporâneo. Por exemplo, há pouco tempo atrás, né, nós ainda estamos vivendo, na verdade, mas existiu um boom das informações sobre H1N1. Sobre o Zika vírus. Sobre o Zika, exatamente. Isso são assuntos relevantes que vai chamar a atenção de bastante gente. E que né? qualquer médico pode falar. Com certeza. Qualquer médico, sim. Independentemente da especialidade, se no momento até ele se sente um pouco assim, em dúvida do que publicar, isso sempre vai atrair muito público interessado, Sim. porque é a opinião de um especialista falando. De um médico, de uma pessoa da saúde. E a gente está sim passando informações relevantes para a sociedade. Então, agora, por exemplo, como o otorrino, nós podemos falar das doenças do inverno. Nós estamos vivendo nesse momento agora um inverno bem rigoroso aqui em São Paulo, né? Muito bem. Fazer perguntas retóricas é muito bom também. Colocar uma imagem chamativa, né? E para isso eu sempre recomendo o programa Canva para fazer imagens, né? Eu acho que é uma coisa bem legal. Canva.com. Canva.com é muito legal. Bom, temos sempre sim que tomar cuidado então com os direitos autorais, né? Das fontes em que nós utilizamos, as fontes que nós utilizamos, né? Temos que tomar cuidado então com fragmentos de textos, né? Com fotos, com se tem ou não direitos autorais liberados, né? Mas a gente tem que saber também que compartilhar conteúdo de outras pessoas não é considerado plágio. Você só tem que tomar cuidado para não copiar e colar e parecer que é seu. Né? Se você copiar e colar, é legal colocar a fonte. Nós podemos também procurar textos e imagens com a regulação do Creative Commons, né? E também no Google Images tem imagens com direitos liberados. Essas podem ser usadas sem nenhum problema. Perfeito. Deixa eu aproveitar, deixa aqui. Tem um site também que é o Pixabay, pixabay.com. Se escreve Pixa com X, né? Y no final, pixabay.com. São imagens sensacionais, é um banco de imagens muito rico e completamente livre de direitos autorais. Você pode usar em qualquer situação, vale a pena. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Bom, com o que mais que a gente tem que tomar cuidado, né? Como profissional da saúde e principalmente médico, né? Dentro do CFM existe a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, chamada de CODAME. Né? O CODAME é um órgão regulador, ele tenta barrar, né, os abusos, as coisas erradas que podem ser publicadas por médicos. Eles têm algumas edições, sendo que a última agora foi em 2015. Então, segundo o CODAME, nós temos que tomar cuidado para não colocar fotos de antes e depois, né? Isso é proibido de pacientes depois de uma cirurgia, antes de uma cirurgia comparar. Nós nunca podemos prometer resultados positivos, não podemos exibir títulos como o melhor médico do ano, equipamentos exclusivos, né? Falando que tem uma vantagem tecnológica, por exemplo, o melhor laser da região. Isso não pode ser feito. Não devemos também fazer tratamentos à distância. Ainda isso não é permitido. Nós acreditamos que isso vai mudar. Aqui no Brasil, né? Porque lá fora a gente sabe que está funcionando de uma maneira diferente. Isso para médicos, porque mesmo aqui no Brasil, psicólogos já podem atender à distância. E hoje em dia, com os dispositivos vestíveis, né? Com toda a inovação relacionada a startup, os dispositivos vestíveis, em pouco tempo nós vamos conseguir ter sim um exame físico completo à distância. Então, isso tende a mudar com a tecnologia, né? Mas por enquanto não podemos. E é uma questão de tempo. Eu acho também. Por enquanto, eu acredito. A regra risca. É melhor seguir para evitar problemas, né? Então, não oferecer tratamentos não comprovados cientificamente, não fazer selfies, né? Relacionados à autopromoção. Isso teve uma grande polêmica, né? Recentemente, né? Não podemos participar de nenhum tipo de anúncio de qualquer produto e não devemos também passar informações que causem intranquilidade. Nós temos que saber passar as informações para que as pessoas não fiquem nervosas, causar pânico, exatamente, é isso aí. Além disso, temos sempre que expor o nosso CRM e o nosso RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, isso mesmo. Não devemos mostrar preços de consultas, de procedimentos, não devemos aceitar pagamentos por consórcios, oferecer cupons de desconto, temos que evitar angariar pacientes, né? E devemos evitar publicar o endereço e o telefone da instituição.
Na verdade, na grande maioria das instituições, né, nas fanpages, nos sites, nos blogs que você entra, publicam sim o endereço e o telefone. Então isso é uma outra coisa que eu acredito que deve ser bastante discutida, o valor, né, que isso pode trazer ou não para a sua instituição. Bom, temos que ter muito cuidado, extremo cuidado com a exposição da figura do paciente, né? Nós temos que primar pela confidencialidade, né? Então, existem várias informações que podem mostrar quem é o paciente. A gente tem que tomar cuidado com a soma dessas informações. Então, no Facebook, você tem que tomar cuidado, com a face, com características morfológicas, tipo tatuagens, a data que você posta, né? Você tirou uma foto no hospital com a data local e aí tem um paciente passando atrás. Poxa, dá para identificar. Exatamente, né? Tem que tomar muito cuidado, nunca expor paciente em propagandas. Se for expor em eventos científicos, você precisa de autorização, né? Isso pode quebrar então o sigilo médico-paciente. Então aqui, novamente reforçando, não podemos fazer, por enquanto, consultas à distância, né? Mas nós entendemos também que é difícil para o CFM acompanhar a evolução de todas as redes sociais, né? Isso muda muito rápido. Então, todas essas regras do CFM podem sim aos poucos irem mudando e irem evoluindo também. Bom, essa foto parece uma foto muito inocente, né? Muito bonitinha, inocente, mas pelas regras do CFM ela está inadequada, uma vez que nós tiramos uma foto e postamos e aparecendo o rosto do paciente, né? E com uma frase muito simples: olha quem veio me visitar hoje, né? Aquele paciente que já é mais amigo. Isso na verdade está inadequado. Se o paciente postar, não tem problema, mas se o médico postar, está sim inadequado. É isso que eu sempre falo. Se o paciente postar na fanpage dele ou no perfil dele, se publicar no Instagram, ele quem está postando, sim, né? Então você não tem nenhum comprometimento em relação a isso. É isso mesmo. Agora você não pode postar na sua fanpage, no seu perfil, né, em qualquer outra mídia, porque aí já implica em exposição. Sim, principalmente de forma deselegante, de forma ostensiva, né? Isso realmente pode dar algum tipo de problema, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com selfies, né? Às vezes a gente está tirando um selfie e não vê o que está atrás. E aí os selfies podem aí ser inadequados. Por exemplo, você está tirando um selfie, aparece um paciente atrás. Não poderia ter aparecido. Temos que tomar muito cuidado, então, com a nossa reputação online, né? Você gosta desse termo? Nossa, eu gosto bastante. É isso aí. Porque a tua reputação diz tudo, né? Sim. É a tua imagem que está ali, é o seu... a tua competência, tudo está envolvido com a sua reputação. É isso aí, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, com a postura pessoal e profissional, o médico nunca deixa de ser médico, né? Mesmo quando está de folga. Então, o comportamento na rede social, eu acredito que deva ser uma extensão do comportamento na vida ali presencial. Sempre, então, mostrar bastante elegância, né? Um outro termo que eu gosto é a etiqueta. Online. Então, me permite fazer uma observação? Claro. Recentemente eu estava pesquisando em perfis, na verdade em fanpages, né, de médicos, para compartilhar até durante a aula e citar alguns que valeriam a pena seguir. E tem um que particularmente me chamou a atenção, até porque eu conheço, né, conheço o resultado do trabalho dele e tal. E ocasionalmente ele estava passeando de férias numa praia bonita e tal, e chamou a esposa de gostosa, assim, abertamente. Eu me senti extremamente incomodada, engraçado, né? Porque eu conheço a pessoa, ele é jovem, era um passeio, estava de férias, mas a gente nunca perde aquele conceito que o cliente ou que o nosso paciente tem de nós. Então essa postura mais séria, mais formal, eu acredito que ela tenha que se manter, porque isso faz parte de uma construção de uma imagem. Porque a partir do momento em que eu me exponho demais, até com o meu jeito de falar, da minha esposa, do meu filho e tal, isso, sabe, eu acredito que possa trazer um pouco de... prejuízo para a imagem. Prejuízo para a imagem, exatamente. Eu me senti incomodada, e olha que eu nem sou médica, eu
já fui cliente, né? Mas eu falei, nossa, não compartilho. De maneira alguma vou compartilhar. Né? Realmente, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? No que vai colocar na rede. A gente constrói nossa imagem diariamente, né? E a gente pode destruir ela rapidamente, né? Rapidamente. É muito para construir. Ela é tão rápida, né? Que você pode ganhar um impulso muito rápido porque você está na rede. Porém, para você cair também é veloz, né? Super. Muito bem. Bom, então aqui a reputação online faz parte sim do nosso marketing pessoal. Sim. É super importante também para a gente desenvolver networking, né? Nós temos que nos preocupar o que a representação do nosso post significa nos âmbitos pessoal, né? Para o médico que está postando, institucional, no lugar que ele trabalha e o que representa até para a classe profissional, né? Um post mal colocado pode gerar uma má impressão de toda a classe, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então temos que ter sim preocupação na interpretação dos terceiros, de quem vai ver esse post, né? Algumas dicas então de etiqueta online. Evitar imagens chocantes, piadas internas, isso quer dizer piadas que os outros não vão entender, né? Pode pegar mal. Evitar falar sobre assuntos polêmicos, religião, política, futebol, né? Que é muito difícil nos dias de hoje evitar, mas devemos procurar evitar. É bom evitar. Devemos evitar escrever rápido, escrever com raiva, né? Às vezes a gente quer fazer um desabafo emocionado e isso é muito ruim, pode ser muito ruim para a nossa imagem, né? Rever sempre antes de clicar em postar, né? E não falar mal de outros profissionais. Isso é muito deselegante também. Temos que ter, então, o nosso profissionalismo online, um outro termo que eu gosto de usar também, né? Então, se a gente compartilhar informações, devemos checar se elas são verídicas ou não, né? A gente pode ser visto como autor daquela informação compartilhada, então a gente tem que saber aquilo é verdade, não é, né? Se errar, depois pedir desculpa, né? Nós temos que encarar que tudo que é postado é público e permanente. A gente não pode achar, não pode se enganar que nós temos privacidade nem no WhatsApp. O WhatsApp dá uma ilusão para a gente de privacidade e não, ele não tem isso, né? Ser ofensivo publicamente é extremamente deselegante e isso fica sim registrado. Temos que tomar bastante cuidado. Pense sempre antes de postar. Na dúvida, não poste. Essa é a minha dica, né? Uma imagem igual a 1000 palavras, né? Existem estudos mostrando que médicos que aparecem bebendo têm um grande prejuízo na imagem, né? Médicos que aparecem com um copo de cerveja na mão têm um grande prejuízo na sua imagem pessoal. Então, evitar esse tipo de postagem. Evitar também participar de grupos que podem desagregar valor, como por exemplo o grupo Eu Odeio Meu Chefe, Eu Odeio Meu Trabalho, né? O seu gestor pode sim entrar na sua página. E até curtidas em posts como esse. É porque verdade. Você pode até nem estar participando de grupo, mas só de você curtir que eu odeio meu chefe, você já pode ser aparecer. interpretado de uma maneira diferente. E até outras coisas que, por exemplo, colocam um post de uma revista de masculina, né? Uma mulher muito sensual, né? E se o médico curtir, vai aparecer para as outras pessoas. Então você tem que tomar cuidado com isso também, isso pode pegar mal. Então, saber que você é responsável por tudo que você posta. Isso fica registrado e pode sim ter consequências legais, né? Acho que é muito maduro encarar dessa forma. Bom, então, para finalizar, eu queria mostrar para vocês 2 casos reais que realmente, né, me marcaram quando eu comecei a prestar atenção no Facebook de alguns colegas, né? Então, o primeiro deles é uma dermatologista que fazia parte de estética e se posicionou como uma dermatologista e que tratava os problemas estéticos da pessoa, né? Então, um consultório muito bonito, uma foto muito bonita, né? Posicionada realmente como deve ser. Mas, a certa altura, então, ela começou a postar também fotos de carne e do frigorífico do esposo dela, junto às postagens dela como posicionada como dermatologista. E aí ficou bastante estranho. Descaracterizou completamente. Exatamente, causa uma incoerência, uma sensação de estranhamento, né? Nós devemos então saber como queremos nos posicionar e buscar sempre esse posicionamento. Manter esse posicionamento para não gerar estranhamento. Um outro problema que eu acredito que tenha sido um problema, né? Uma falta de orientação que aconteceu é 2 amigas
faz tempo que não operavam juntas, se encontraram, provavelmente, depois de um tempo sem se ver, e fizeram aquilo que a gente comentou sobre piadas internas. Postaram a frase com uma foto no centro cirúrgico falando, sequelando juntas. Nossa. Isso realmente pode pegar muito mal para quem está lendo, né? Para o terceiro ali que está interpretando esse post. Que apesar de ser uma linguagem da própria classe, né? Das mas amigas para quem ali. está vendo de fora, para quem não entende, pode interpretar realmente de uma maneira diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pensar no que os outros vão interpretar. Bom, minha dica final. Reserve tempo semanal para as publicações. Eu recomendo que inicialmente em torno de 1 a 2 horas já seja suficiente para conseguir fazer essas publicações. Essa é uma foto que eu tirei em Fortaleza, no nosso último congresso de otorrino. Eu gosto muito dela, eu trouxe para finalizar aqui para vocês. Maravilhoso. Muito legal, doutor Bruno. Muito obrigada. E eu só quero fazer algumas complementações antes da gente fechar, que vale muito a pena o médico perceber que hoje a internet possibilita essa quebra de barreiras. Que hoje você não está limitado somente à sua cidade, ao teu estado. Você tem a possibilidade de agir em nível mundial, porque muitas pessoas vêm de fora, inclusive, para se consultar com médicos aqui, o turismo médico. E o turismo odontológico ele é muito forte. O Brasil ele é muito bem posicionado nessa questão da odontologia, né? Que os nossos profissionais aqui também são muito bons. Então, é perceber que essa quebra de barreiras ela é extremamente positiva, assim como aumenta a competitividade, né? A gente está vendo um aumento muito grande da competitividade entre os profissionais nos diversos setores, nas mais diferentes áreas, mas a gente vê que tem esse lado que é super positivo, né? Que você pode levar o seu trabalho além das fronteiras do teu país. Uma outra questão muito importante que a gente tem que considerar é a própria participação dos pacientes na internet, porque hoje, além de ser um veículo de busca muito forte, ele antes de se consultar com um profissional, ele busca, ele pesquisa, ele se medica, ele faz as coisas erradas, mas ele vai atrás dos serviços médicos e nem sempre ele recebe a orientação adequada, nem sempre ele encontra a orientação adequada. Então esse é mais um dos fatores pelos quais os profissionais precisam estar lá colocando os seus conteúdos de valor, para que essas pessoas sejam corretamente orientadas e que venham até você, né? Que gostem de ler a sua publicação, que percebam que ela precisa realmente da sua ajuda e vão atrás da sua consulta. E criar relacionamento hoje, como você colocou ali, né? A importância da gente de fato responder aos posts dos pacientes ou dos clientes, ter um cuidado de pedir desculpas, né, de telefonar, de dar um retorno. A internet, ela é muito dinâmica. Então, independentemente de qual seja a tua intenção com a sua postagem, ela pode provocar reações, né? Agora, o ideal é que você sempre publique conteúdo de valor, conteúdo relevante, para que de fato crie um engajamento, que é um termo muito usado, né? O que é criar esse engajamento? É você despertar o interesse das pessoas em ler no primeiro momento aquilo que você posta, em curtir aquilo que você colocou e também compartilhar. Então, quanto mais engajamento você tiver com o teu post, com a sua informação, melhor vai ser. Então, sempre vislumbrar, publicar conteúdo de valor que ajude a resolver os problemas das pessoas, para que de fato elas fiquem cada vez mais fãs do teu trabalho, do seu serviço. Isso aí, muito bom. E para nós fecharmos aqui, você colocou muito bem a importância de nós construirmos a nossa autoridade na internet. Qualquer pessoa que queira se posicionar dentro da sua área, ela precisa ter em mente que ela precisa construir também a autoridade dela online. Assim como nós construímos no mundo offline, ou seja, no tete-a-tete ali, né, com o próprio paciente, ou com o cliente, ou com os profissionais, no ambiente online nós também precisamos ter esse cuidado. E essa construção de autoridade, ela vai se dar conforme você se posiciona, a tua postura, como você se relaciona com o teu público e também, e principalmente com base naquilo que você vai
publicar nas tuas postagens, que devem ser sempre postagens de muito valor. Esse assunto é extenso, é maravilhoso, mas é uma pena que a gente vai ter que encerrar. Muito bom. Mas eu espero que você tenha gostado. Dr. Bruno, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu fico sempre muito feliz. Um grande prazer. E eu mais ainda, né? Porque é uma oportunidade única da gente levar um pouco mais de informação para você que dedicou aqui o seu tempo para assistir a gente. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente e deixe também as suas sugestões para os próximos temas. Então, nós agradecemos a sua presença mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser seguir, anote aí o Instagram do Dr. Bruno, o Facebook. Pode falar, Dr. Bruno. Isso, minha página no Facebook, a sua página. Né, é a Autovita, né? E a Clínica Autovita de Otorrinolaringologia. E, bom, eu estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha surgir também. Legal, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez e muito mais sucesso para você. Te esperamos no próximo Med Meeting.